No sonho, eu estava caminhando com meu irmãozinho, e eu estava dizendo a ele que Jesus voltaria em setembro, que o arrebatamento aconteceria em setembro, e ele não pareceu acreditar em mim. E eu pulei para a próxima cena. Eu estava em algum lugar, e ele também estava em algum lugar, e eu estava apenas caminhando pela vizinhança. E de repente, ouvi trombetas vindas dos céus. E olhei para cima e vi anjos, mas em forma de nuvens, muito simétricos e eu os vi apontando para baixo. E no meio do céu, havia uma luz brilhante. E eu ouvi uma voz da luz brilhante dizendo: vai e leve meus filhos. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho aqui, meus irmãos, que coloca o arrebatamento da igreja para setembro aqui, do próximo mês, mês de setembro de 2025. É uma grande possibilidade, irmãos, até mesmo porque Deus tem passado isso para muitas pessoas e nós somos virgens prudentes. Nós estamos com as nossas lamparinas acesas, estamos de olho em tudo porque sabemos que a qualquer momento o noivo vem aí. Já estamos na meia-noite e a qualquer momento o grito vai ser dado, irmãos. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Nesse testemunho aqui, esse irmão ele fala que ele estava caminhando com o sobrinho dele pequeno e ele falava para o sobrinho dele que o arrebatamento aconteceria em mês de setembro. O sobrinho dele não acredita, representando então esse povo cético que não acredita que o arrebatamento seja por agora. E depois ele fala que a cena muda, ele escuta trombetas tocar e o arrebatamento da igreja acontece. Irmãos, Deus tem avisado pessoas do mundo inteiro todos os dias a possibilidade do arrebatamento acontecer nesse mês de setembro. Alguns estão falando igualmente como eu tenho falado, irmãos. Pode até ser antes, pode ser durante o mês de setembro, pode ser depois também. Inclusive, acho que o irmão Ricardo Garcia acredita que o arrebatamento seja em outubro por conta do calendário não está correto, né, está adulterado. Então ele acredita que o arrebatamento seja em outubro, porque a festa de trombetas verdadeira, segundo o irmão Ricardo Garcia, seria em outubro. Mas o período é esse daqui, irmãos. O período é esse. Então o importante é que nós estejamos prontos, estejamos preparados para o arrebatamento da igreja e nós vamos continuar repercutindo aqui tudo aquilo que Deus tem mostrado. E o que nós temos feito aqui, irmãos, é apenas anunciar algo que está na Bíblia, que é o arrebatamento da igreja. Nós não estamos anunciando profecias extrabíblicas, porque tem pessoas que falam coisas que a gente procura na Bíblia e não encontra. O que nós estamos anunciando aqui, irmãos, é a coisa mais importante do mundo, a salvação das pessoas por meio do arrebatamento. E Cristo disse que iria nos guardar da hora da tentação que haveria de vir no mundo todo por meio do arrebatamento. Ele nos levaria para Ele, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele. Então a gente vai com Cristo no arrebatamento, a encontrar com Ele nas nuvens, nos ares, e quando Ele voltar na expiação, para cumprir a expiação, a gente volta com Ele. A gente volta para reinar com Ele por durante 1000 anos. É bíblico, irmãos. Quando Cristo fala que vai nos guardar da hora da tentação que há no mundo todo, a grande tribulação, irmãos, é a única tentação que há no mundo todo, ao mesmo tempo, no mesmo período, um único governo, a saber, o governo do anticristo. Então é por agora, irmãos. Estamos atentos aqui, a gente vai continuar repercutindo esses testemunhos, porque simplesmente está na Bíblia o arrebatamento da igreja, tá bom? Nós somos virgens prudentes, irmãos. Nós estamos com as nossas lamparinas acesas, nós estamos de olho em tudo, e o que a gente mais está aqui focado é no arrebatamento da igreja, que acreditamos que está para acontecer a qualquer momento. Vamos ver esse testemunho aqui, e que Deus abençoe a todos. Quero compartilhar com vocês um sonho que tive no dia 11 de agosto, por volta das 3 da manhã. No sonho, eu estava caminhando com meu irmãozinho, e eu estava dizendo a ele que Jesus voltaria em setembro, que o arrebatamento aconteceria em setembro, e ele não pareceu acreditar em mim. E eu pulei para a próxima cena.
Eu estava em algum lugar, e ele também estava em algum lugar, e eu estava apenas caminhando pela vizinhança. E de repente, ouvi trombetas vindas dos céus. E olhei para cima e vi anjos, mas em forma de nuvens, muito simétricos e eu os vi apontando para baixo. E no meio do céu, havia uma luz brilhante. E eu ouvi uma voz da luz brilhante dizendo: Vai e leve meus filhos. E eu estava pronta. Eu pensei que ia. Eu estava pronta e aconteceu. Então eu ainda estava aqui no Éden. Eu estava correndo e orando. O mundo inteiro estava em um caos frenético. Eu estava correndo e orando, tipo, Deus, por que você não me levou? Deus, por que você não me levou? Aspas. Porque eu estava tentando viver uma vida cristã muito boa. E ao fazer essa pergunta, eu vi Jesus. Eu vi o rosto dele. E eu vi o rosto dele como se estivesse em forma de nuvem. E eu o vi derramando. Eu o vi segurando uma taça de vinho, uma taça de vinho. E eu o vi derramando na terra. E de repente, quando derramou na terra, houve gritos. Pessoas estavam queimando. Havia caos por toda parte. E eu estava orando, Deus, por que você não me levou? E tudo isso aconteceu quando eu não fui levado, ouvi uma voz dizendo, Jesus. E eu pensei, mesmo que ele não tenha me levado, eu ainda vou defendê-lo. E eu fiquei assim, continuei orando, dizendo a Deus, por que você não me levou? E no sonho, percebi que por causa de um pouco de raiva em mim, por causa dessa pequena raiva em mim, ela se espalhou. E me lembrei da escritura, um pouco de fermento espalha tudo e no sonho encontrei alguns amigos em um carro e por causa do caos, um carro estava prestes a nos atropelar e eu tendia a usar minha palavra na van seca. Eu pensei, não, esse não sou eu. Eu ainda vou defender Cristo. E eu acordei. E quando acordei no meu quarto por volta das 3 da manhã, havia uma luz no quarto. E eu comecei a orar. E comecei a receber, digamos, explicações para o sonho. E no sonho eu representava cristãos que não iriam para o arrebatamento. Cristãos que pensavam que sua teologia era melhor do que a de outras pessoas. Cristãos que tinham um pouco de pecado neles e que para chegar ao arrebatamento era necessário perfeição. Eu representei cristãos, que estavam apenas se preparando para o arrebatamento e estavam com medo do inferno. Mas não é porque eles amam Jesus, mas porque eles estavam com medo do inferno. E eu só quero dizer a vocês que o amor de Deus deve abundar. Vocês não devem ter medo do inferno, mas devem amar a Jesus. Vocês devem amá-lo para salvá-los. Vocês devem lidar agressivamente com seus pecados, mesmo os pequenos pecados. Porque mesmo os pequenos pecados se espalham. E eu quero dizer à igreja para se preparar. Eu quero dizer para não agirem agressivamente com seus pecados. Tenham fé e amor. Leiam o livro de Joel. Rendam seus corações a Jesus neste momento.
Rendam-nos a ele com jejum. Diz na Bíblia que naqueles dias as pessoas seriam avisadas, mas dariam ouvidos ao aviso. Há uma razão pela qual muitas pessoas, muitas crianças estão tendo essa visão. Há muito tempo, eu estava pedindo a ele um sonho de arrebatamento. E ele me deu esse sonho. A alguns ele deu 300, a outros ele deu 600. Então, o pouco que você tem, não tenha inveja. Remova todo pedacinho de pecado, toda a raiva. Ele disse, seja misericordioso e eu lhe mostrarei misericórdia. Quando você perdoar, eu o perdoarei. Aspas. Há uma razão pela qual ele está nos alertando agora. E eu oro para que, ao chegar esse momento, entreguemos nossos corações a ele em oração e jejum. Não tenha medo do que está por vir, já que você é a noiva. Já que você está arrependida, já que você é a noiva, fique feliz. Seja amada porque a noiva está chegando. Estejamos prontos. Pode acontecer em setembro, pode acontecer amanhã, pode acontecer em setembro que vem. Estejamos prontos. Vamos lidar agressivamente com o pecado, porque a santidade é santa, a perfeição é santa. E é verdade, não podemos ser santos, não podemos ser perfeitos, mas em Cristo, como Paulo disse, somos aperfeiçoados, somos santificados pela fé em Cristo. Por favor, igreja, prepare-se. Lide agressivamente com seu pecado. Ande na estrada estreita que leva à vida, que leva ao fumo que leva à vida. Ande nessa estrada estreita de forma muito agressiva com seu pecado. Pare com essa discussão. Ore uns pelos outros. Perdoe uns aos outros. Lide agressivamente com seu pecado. Apenas agradeça e eu apenas oro para que leiamos o livro de Joel. Ele disse, rendei a ele os vossos corações com jejum e orações. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar as minhas coisas, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Vocês são feitos do solo. Se curarem o seu corpo, serão aperfeiçoados. Lembram-se da parábola de Jesus? Na 11ª hora, ele chamou as pessoas para virem trabalhar para ele. E, pessoal, estamos a caminho da 11ª hora. Está chegando. E o que vocês estão fazendo por Cristo? Eu estava com medo de compartilhar Cristo com as pessoas, mas, por favor, não tenham medo. Porque outra coisa que ele me disse no sonho é, ele não nos deu o espírito de medo, mas sim um espírito de coragem. Seja uma luz para este mundo e proclame a sua luz. Seja um sal deste mundo. Ele disse que se você fizer alguém perder a fé, será insuportável para você. Tire insultos, palavrões e palavras de baixo calão da sua boca. Ele disse que se você chamar seu irmão de tolo, ele disse que você está sujeito ao fogo. Se você chamar um irmão de seu irmão de idiota, ele disse que você está sujeito ao fogo. Se você chamar um irmão de idiota, ele disse que você será responsável perante o tribunal, e isso é pecado por si só. A raiva é pecado. Jesus comparou a raiva a mim. Remova cada pequeno pecado. Sim,
Estamos fazendo muito bem em remover os pecados enormes, mas cada pequeno pecado e busque a Ele. Ore, busque a Ele. Leia sua Bíblia se você não sabe ler. Existem muitos canais no YouTube que você pode ouvir a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia o livro de Marcos, o livro de João, Marcos, os evangelhos e as cartas e diga a Deus que Deus, se você estiver disposto, me cure. Quando o homem disse a Jesus, se quiseres, cura-me. Jesus ficou muito feliz e disse, eu quero. Então vai até ele com o coração humilde. A hora está próxima. Muito obrigado.